Vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 31. Que diz assim, Samuel capítulo 17, verso 31, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, porque tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor, pela inspiração, pela direção que o Senhor tem dado a nós, Senhor. Agora nós estamos, Pai, na expectativa de que Tu fale conosco. Que Teu Espírito Santo venha nos dirigir nesta manhã, Pai. Em Teu nome santo te pedimos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Davi sempre ocupou um lugar especial em meu coração, porque ele era, como Deus lhe disse, um homem segundo o seu próprio coração. Eu gosto de ver pessoas que sabem onde estão paradas e que sabem sobre o que estão falando. Eu gosto de ouvir pessoas falarem sem se importar o que elas sejam, nem a que religião elas pertençam, ou sobre qual assunto estejam falando, desde que saibam a respeito do que estão falando. Eu gosto disto. Davi era um pastorzinho de ovelhas. Ele vivia em Belém com seu pai, o qual era da tribo de Efraim. Era um rapazinho nobre, o 8º filho deste pai, Jessé, que era um eframita. E Davi, desde o começo de seus dias, quando nasceu aqui nesta terra, ele sabia que Deus estava com ele antes de ser abençoado ou ungido. Ele sabia que Deus estava com ele. Se você observar atentamente na história, ontem à noite nós estávamos falando sobre a mesma coisa, que os dons e a vocação são sem arrependimento. É a eleição e a presciência de Deus que faz a coisa assim. Se tivermos um desejo, a Bíblia diz, não é para quem quer, nem do que corre, mas de quem Deus tem misericórdia, entende? Não é se você deseja. Então nós temos que descobrir a vontade de Deus, se é a perfeita vontade de Deus. Então nós podemos colocar nossa fé nisso e dizer, é isto. E nós podemos andar no caminho por onde anda a vontade de Deus. Amém.
Agora Davi, posicionadamente, nasceu por eleição. Como Deus disse, dons e chamadas são sem arrependimento. Ele nasceu um eleito servo de Deus. E quando era um menininho, Israel, durante esse tempo, havia se afastado de Deus. Eles foram e escolheram, eles mesmos, um rei. Eles queriam agir como as demais nações, como os gentios. Deus era o seu rei, mas eles quiseram agir como o resto das pessoas. Agora deixa eu parar bem aqui, que me veio algo na mente. Eu quero ver se eu chego lá onde eu quero, ainda não cheguei, mas tem um negócio aí. Mas deixa eu mostrar esse quadro aqui. Isso acontece com irmãos desta igreja, com irmãos de todas as igrejas. Ainda acontece aquilo que aconteceu em Israel. Quando eles olhavam para os filisteus, viram seus tronos, viram suas realezas, e o profeta deles era Samuel, e Samuel sempre era a boca de Deus para eles. Nunca conheceu derrota, porque Deus estava ali o tempo todo. Mas no dia que eles olharam para os filisteus, eles disseram: é muito bom ter um rei. Então eles cobiçaram o que eles viram lá fora. Disseram: é muito bom ter um rei. Vamos pedir a Samuel para nos dar um rei? Aí Samuel disse: o que é isso que vocês estão pedindo? Eu não tenho sido a boca de vocês. Eu já pedi a boca de Deus para vocês. Eu já pedi dinheiro para vocês, alguma coisa. Já botei vocês na parede para ofertar, para dizimar. Eu nunca fiz isso. Quando foi que eu falei algo e Deus não cumpriu com a sua palavra? Não, Samuel, nós sabemos que tu é a boca de Deus, tu está certo, mas nós vimos como são os filisteus e nós também queremos um rei. Aí Samuel foi se queixar para Deus, disse: Senhor, eles estão pedindo um rei, eles têm rejeitado a mim, Senhor, eles querem um rei. E Deus disse: não, Samuel, eles não têm rejeitado a ti, eles têm rejeitado a mim. Porque o profeta é a boca de Deus, ele é o representante de Deus. Você rejeita um profeta, você rejeita a Deus. Então ele disse: não é tu, Samuel, que eles estão rejeitando, sou eu. Mas eles querem um profeta, dá um profeta para eles. Eu soube de um caso aqui, que eu sempre combato esse espírito de chapinha aqui, que essas mulheres imorais que estão aí na televisão lançaram, e as irmãs da igreja pegaram esse espírito. Chapinha, ficam parecidas com as mulheres do mundo, menos com Cristo. E aí, isso foi exatamente o mesmo espírito que estava em Israel, que levou a desejar ter um rei. Aí fomos para o encontro aqui. Aí alguém olhou a mulher de um pastor com chapinha e disse: olha, o pastor Dário fala tanto de chapinha, olha a irmã, está com chapinha. Quer dizer, as pessoas não conseguem seguir Cristo, elas seguem uma outra, menos Cristo. Você não foi chamado aqui para seguir a A, B, a mulher do pastor, a filha do pastor, o filho do pastor, o fulano. Você não veio aqui por essas pessoas. Se você veio, você é um tolo. Você é a pessoa mais infeliz do mundo se você fizer de alguém aqui o seu exemplo. O teu exemplo aqui é Cristo, é a palavra de Deus, ou nada mais interessa. Mas nós nunca pense você que eu estou pregando isso aqui, que eu vou mudar a vida de certas pessoas, que eu não vou. Jesus não mudou a vida de todos, ele mudou a vida daqueles que eram eleitos e predestinados. Vejam vocês, mas eu não vou mudar a vida de todas as pessoas, mas isso cai como um anel no dedo na vida do eleito. O eleito tem prazer nisso, ele desfruta disso. Então vejam bem, a mesma coisa, o mesmo espírito que apanhou aquelas pessoas lá atrás, apanha hoje. Elas vão ver, vai numa outra igreja, vai no encontro, olha, mas as irmãs aqui são assim, as irmãs aqui podem, então nós também podemos. Que eles ignoram a palavra, ignoram o ensinamento e vão atrás de outras pessoas. Bem aí, e não vá pensar que Deus vai te segurar, não. Deus vai deixar.
A vida é uma escolha. Deus nos deu livre-arbítrio para segui-lo ou rejeitá-lo. Ele não impõe nada sobre ninguém. Então ele disse para o profeta Samuel: o povo está querendo um rei? Vai, dá um rei para eles. Foi dado um rei para eles. O que foi que o rei fez? Só levou ele à derrota, à destruição, a se desviarem. Foi isso que os reis que eles escolheram fizeram. Então, eu aprendi uma coisa nessa madrugada, que o eleito, o manufaturado e o incrédulo andarão juntos até um tempo. Mas eles andarão juntos até um tempo. Eu estava imprimindo mais mensagem e eu quis imprimir uns artigos para mim. Imprimi um e aconteceu um fato sobrenatural agora de manhã. Porque imprimi um assunto sobre um companheiro do irmão Branham que andou com ele uma faixa de 7 anos. E esse companheiro foi chamado pelo anjo do Senhor. Preste atenção nisso. Isso era o irmão Baster. Vocês já ouviram falar nas mensagens que você lê sobre o irmão Baster. Irmão Baster foi chamado para andar com o irmão Branham. O irmão Branham disse: o anjo do Senhor disse para você andar comigo. Aí quando você vê alguém dizer assim: olha, o anjo do Senhor me chamou, ou foi Deus que me chamou? E, peraí, isso não quer dizer que tu é um eleito. O fato de Deus te chamar não quer dizer que tu é um eleito. Eu sou um homem chamado por Deus. Eu nem duvido. Deus chama, mas isso não quer dizer que você é eleito. E eu não vou longe, não tinha pensado nisso, mas desceu agora. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Você pode ser chamado por Deus e não ser escolhido. Então, olha só o sobrenatural que aconteceu agora de manhã. Passei a madrugada lendo uma entrevista com o irmão Basta. Já viu isso, pastor Fresquinho? Já viu, né? Mas tem um segredinho aí que eu não sabia, Deus me mostrou agora. Peguei, imprimi e passei a noite lendo. O irmão Baster dando testemunho das maravilhas, dos milagres que ele viu no ministério do irmão Branham e tudo. Mas aí tinha uma frasezinha lá no começo que me chamou a atenção, que dizia mais ou menos assim: porém, o irmão Baster não concordava com o irmão Branham em algumas coisas. E, bem resumido, e continuei lendo, ele falando do ministério do irmão Branham, das maravilhas. Ele disse: eu nunca vi um homem com o dom daquele, tudo, e deu testemunho de tudo. Aí eu pensei em trazer esse livro para cá, para associar esta mensagem e falar esse assunto para vocês. Mas o irmão Branham, que é um cavalheiro, ele não era, ele não está morto, ele está vivo, ele está lá com Jesus. Ele, como um cavalheiro, ele não fala do irmão Baster em nenhum momento. Pelo contrário, ele diz: irmão Baster me acompanhou por tantos anos, mas a sua igreja era pequena, e o irmão Baster tinha muito tempo comigo, e sua igreja estava diminuindo, e estava sujeito a desaparecer se ele não voltasse. Então o irmão Baster voltou para a sua igreja, mas é um homem de Deus. Olha só a firmeza do profeta. Que cavalheiro é o irmão Branham. Tá bom, eu li isso, mas não entendia nada. Não sabia por que irmão Baster deixou o irmão Branham. E eu aqui numa agonia, eu disse: eu vou chamar o irmão, vou pegar para me levar lá em casa numa moto rápida, e eu deixei o folheto lá, que eu tinha lido de madrugada. Mas Deus não queria que eu fosse lá, Ele queria me mostrar outra coisa. Aí eu disse: não, mas se está na internet, então eu vou ver esse artigo que eu puxei da internet, eu vou ver aqui pelo meu celular, e eu não preciso buscar o livreto e ler aqui para os irmãos. Só que quando eu digitei Ernest Baster,
apareceu o testemunho do irmão Baster completo, que não está no livreto. Sabia disso, pastor Pasquim? Essa parte? Não conhece essa parte? Pois é, eu não conhecia. Aí, eles fazem uma crítica aos irmãos do Brasil, porque traduziram os testemunhos do irmão Baster sobre o irmão Brana e omitiram uma parte desse testemunho. Então ele diz, é estranho. Ele diz, deixamos claro que no Brasil já traduziram esse testemunho, só que curiosamente tiraram essa parte. Aí eu fui ler a parte que tiraram. Isso me chamou muito a atenção. Eu disse, Jesus, tu queria que eu lesse isso. Por isso não deixasse eu voltar em casa e pegar o folheto. Porque se eu trago o folheto, eu não ia ler isso aqui. Vocês entenderam, né? Eu não ia ler, eu ia ler o folheto, só o que tinha lá. Mas Deus tinha algo a mais para me mostrar. E nesse testemunho aqui do irmão Baster, o irmão Baster está dizendo por que ele deixou o irmão Brana. Aí ele diz assim: Ernest Baster era um ministro que acompanhou William Brana em muitas campanhas entre 1947 e 1953, né? Uma faixa de 6 anos ou mais. Nas campanhas, nas reuniões de William Branham, eram muitas vezes chamadas de reuniões Baster e Brana. Por quê? Ele pregava e o irmão Branham orava pelos enfermos. Era assim. Aí você diz, o que isso lhe mostrou, pastor Dário? Isso nos mostrou o que eu venho vivendo há muito tempo, que o irmão Brana viveu e todos os pastores vivem, que muitas vezes pessoas até mais cultas do que a gente, que sabem mais do que a gente, andam com a gente por um tempo, depois vão embora e nos abandonam. E eu fiquei prestando atenção nisso. Então, era assim que eram as reuniões do irmão Brana e do irmão Baster, como Ernest Baster costumava pregar. Ele também atuou como gerente da campanha de William Brana durante esses anos. William Brana mencionou que foi o anjo do Senhor que o levou a contratar Ernest Baster e mandá-lo acompanhar William Brana durante suas primeiras campanhas de cura. O que se segue é uma parte de uma entrevista com Ernest Baster, publicado na edição de dezembro de 1978 da New Winning Magazine. Aqui Baster vai dizer o que viu no irmão Brana. E você vai ver o que o irmão Brana diz do irmão Baster. É um contrato. Irmão Brana diz, ele é um grande homem de Deus, um homem chamado por Deus, que me ajudou muito. Irmão Brana só dá elogio. Agora, olha o que o Baster fala do irmão Brana. Ele diz assim: eu acredito que há um princípio bíblico envolvido. Não importa quem somos, se não se relacionam com os princípios da verdade, nós pagamos por isso. Nós ou cair sobre ele e quebrar em arrependimento, ou cai sobre nós e nos quebra em juízo. A medida da fé que Paulo fala em Romanos capítulo 12, onde ele diz, a cada um é dada uma medida de fé. O que profetiza, deixa-lo profecia de acordo com a medida da fé. Indica que todos nós temos sido dado um dom de graça, mas devemos caminhar dentro dos limites do nosso presente. Por exemplo, se um fazedor de milagres, que pode ser usado poderosamente em milagres, bem aquele já errou, não existe fazedor de milagres. Deus é quem faz milagres. Amém? Ninguém faz milagre, Deus faz milagre. Então ele chamou o irmão Brana de fazedor de milagres, que pode ser usado poderosamente em milagres, etapas de trabalho ao longo dos limites
desse dom e presume-se para ser um professor quando Deus não o chamou para ensinar. Então ele começou a perceber que à medida que o irmão Brana orava pelos enfermos, as palavras saíam e o irmão Brana começava a pregar. Ele não aceitava isso. Ele não aceitava que o irmão Brana pregasse. Então, bem aí começou a haver um afastamento. Ele não aceitava que o irmão Brana ensinasse nem pregasse. Então ele diz assim: para ser um professor quando Deus não o chamou para ensinar. Então ele está violando a regra de andar dentro da sua graça. Brana viu a si mesmo como um professor de algum tipo de verdade. Ele não chegou a ver a verdade. Veja como ele tratava. Para mim, algum dos que foi muito esotérico, a perceber-me cedo em seu ministério que havia uma mistura. Pedi-lhe para não dizer alguma coisa em público. Enquanto nós trabalhamos juntos, ele se absteve. Uma das razões para minha saída era que ele estava começando a dizer algumas coisas seriamente erradas. Quando que juntamente com outras circunstâncias eventualmente tornou-se insuportável, pedi demissão. Ele não aguentou ver o profeta pregando. No livreto que ele dá o testemunho, ele diz que quando os teólogos iam ver o irmão Brana, eles esfregavam a mão, raivosos, porque o irmão Brana era ruim de gramática. Preste atenção como as escrituras rodam em círculo perfeitamente. A Bíblia diz: Deus escondeu dos sábios e entendidos. Você já pensou, quando Jesus foi chamar seus apóstolos, ele foi chamar homens iletrados, pescadores, homem rude que andava era nu, só de calção, se mergulhava na água a qualquer hora da noite, para desengatar a rede, essas coisas. Essa era a vida dele. Ler livro, nem pensar. Era um homem rude, duro de natureza. Deus foi buscar esses homens para pregar o seu evangelho. E quando ele trouxe um sabidão, que era teólogo, chamado Paulo, sabe o que Deus fez com ele? Levou ele para o deserto, fez ele passar 3 anos se esvaziando da teologia e aprendendo diretamente com Deus. E quando Paulo veio do deserto, ele diz: eu não aprendi de homem algum. Então ele no testemunho dele, ele diz que os teólogos ficavam irritados. Meu Deus, como é que pode se ouvir um homem desse com má gramática? Sabe como é que o irmão Brana chamava para púlpito? Ele chamava púlpito, igual como nossos irmãozinhos ali de dentro de Abaetetuba, lá do Acará, e tem essa linguagem interiorana. O irmão Brana tinha essa linguagem interiorana, então ele dizia púlpito. Isso matava os teólogos. Mas é bem aí que Deus quer pegar os sábios entendidos. Deus é especialista nisso. Porque em Coríntios ele diz: Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Quer dizer, aquele indivíduo que pensa que é alguma coisa, Deus bota um iletrado, usa ele e diz: tu não é nada. Amém? Então ele disse, naquela hora ele se afastou. Aí fica uma pergunta, um ponto de interrogação, que eu vou ajudar vocês, porque essa pergunta veio em mim, Deus me respondeu na hora, pode vir no coração de você. Mas, pastor Dário, o irmão Brana disse que o anjo veio e mandou convidar este homem. O anjo veio e mandou convidar este homem. Ele tinha um papel a fazer aí. Agora vou refrescar a mente de vocês. Quem foi que chamou Judas para ser apóstolo? Não foi Jesus? Chamou Judas, cumpriu o papel dele, era um manufaturado, vendeu Jesus, traiu Jesus, mas Jesus chamou ele. Porque as pessoas pensam que porque o fulano é chamado, então ele vai ser o mais santo da cidade. Não pensa assim não. Talvez Deus chamou ele para ele se escandalizar e fazer o papel dele. Porque todas as peças estão no seu devido lugar.
Deus chamou Judas. A igreja escolheu Matias e Matias não apareceu. Quem apareceu foi Paulo. Amém? Então, aí você vai andando. Aqui ele está dizendo que as coisas têm que ser compatíveis com a Bíblia. Ele nem viu a Bíblia, porque se ele tivesse a Bíblia, ele teria visto ela em forma de carne aqui na terra de novo. Amém? Porque ali em William Branham era Deus em pele humana, porque uma vez foi Deus em pele de texugo. Olha como Deus é simples. Vocês já viram o texugo? Uma vez eu fiquei curioso, eu fui conhecer esse bicho texugo. Fui lá, digitei lá, apareceu o texugo. Meu Deus do céu, é o único animal que enfrenta a cobra venenosa e come ela. Ela tem pavor dele. Quando vê um texugo, a serpente olha e sabe o que Deus fez? Pegou a pele desse animal, mandou fazer a tenda e a sua glória habitava na tenda de texugo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você entende? Então Deus pegou um homem baixinho, iletrado, lá do interior, que chamava de púlpito, e fez dele o profeta da era de Laodiceia. Aleluia! Isso derrubou os sábios entendidos, deixaram eles cavando sem achar nada, ficaram no vazio, e no entanto tem uma noiva levantada por esta mensagem. Aleluia. Aí ele diz assim: eu acho que pode haver uma lição nisso. Branham, como um fazedor de milagres, tinha um lugar real. Branham, como professor, estava fora da sua vocação. Com certeza está. Com certeza ele estava fora da vocação dos homens, mas não de Deus, porque até nisso Deus não erra. Ele diz: escolhi os que não são para confundir os que são. Amém? Escolhi os fracos para confundir os fortes. Então ele diz: então os frutos de seu ministério de ensino não são bons. Imagine se fossem. Que não são bons, imagine se fosse. Vocês se lembram do caso de uma irmãzinha que o seu filho era teólogo e ele viajou e ela adoeceu e ela leu uma escritura na Bíblia, e como ele era teólogo, ele disse: mamãe, mas essa escritura não é inspirada? Ela disse: olha, meu filho, se ela é inspirada ou não, foi lendo ela que eu criei e fui curada. Amém. Imagine se fosse. Sabe, velhos espíritos que andam por aí tentando contradizer. O que você acha que é uma das principais coisas que podemos aprender com o renascimento da cura e do ministério de Branham e outros? Veja. Então ele vai falando aqui, ele diz assim: além disso, o homem não vive somente de milagres, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou isso e não viu isso. Amém? Ele falou essas coisas e não viu o que falou. Então ele diz assim: creio que esses princípios são muito básicos. Além disso, o homem não vive somente de milagre, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Milagres e sinais e maravilhas não são alimentos, eles são sinais para dizer onde a comida é. Oh, mas ele falhou feio, né? Exatamente isso que ele não viu. O irmão Branham fez milagres, sinais e maravilhas, para quê? Para atrair o povo. Por quê? Porque o alimento da palavra estava lá. Ele fez exatamente o que Jesus fez quando esteve na terra. Quando Jesus começou andando, ele começou a transformar água em vinho, começando a fazer milagres, multiplicando peixe, multiplicando isso, abrindo os olhos do cego, e a multidão atrás. Chegou uma hora que ele olhou a multidão e disse: bem, agora eu quero que vocês ouçam uma coisa: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo no reino dos céus. Foi para isso que serviu os milagres. E aí Baster não viu,
não viu o que tinha diante dele. Por isso que a gente vê pessoas que vêm, ajudam e fazem e pintam e bordam, e você pensa que vai chegar no meio do caminho, morre. Por quê? Porque o falcão não consegue seguir a águia. Ela é o único pássaro que voa mais alto. O falcão vai, chega uma hora e diz: não tem nada aqui não, vamos embora. O homem não sabe nem falar, ele troca a cabeça de João Batista pela de Estevão, ele faz uma mingausada, eu não entendo nada. Mas o irmão Brana dizia: não me tome pelas minhas palavras, e sim pelo que eu quero dizer. E você sabe quando alguém está querendo te dizer alguma coisa. Então, aqui em Davi, ele diz assim: Davi posicionadamente nasceu por eleição, como Deus disse: dons e chamadas são sem arrependimento. Ele nasceu um eleito servo de Deus. Veja, e se Israel tivesse ficado naquela condição, mas eles disseram: bem, agora olhe, o resto das nações tem um rei, então por que nós não podemos ter um rei? Isso é o que aconteceu com vocês, povo pentecostal, quando vocês pensaram: vem, o resto das igrejas, todas elas vão a shows, suas mulheres cortam cabelos, ela usa o vestido curto e dizem ser cristã, por que nós não podemos? Aí está, veja. Obrigado, eu estou alegre em ouvi-lo dizer isso, amém? Obrigado, isso é certo. Um velho pastor metodista costumava cantar: nós abaixamos a cerca, nós comprometemos com pecado, abaixamos a cerca e as ovelhas saíram, mas como os bodes entraram, vocês baixaram a cerca. Isto é verdade. Não pense que eu tenho a vara de medir, eu não tenho, mas eu tenho visto que o Evangelho faz com uma pessoa quando realmente toma controle dela. A faz parecer diferente, atuar diferente, vestir diferente, caminhar diferente. Você é diferente em todos os aspectos. Isso acontece quando você leva a sério a palavra de Deus. Aí as pessoas, por não saberem discernir isso, por falta de espiritualidade, eles querem ser melhor do que a gente. Eles querem ser melhor do que a gente. É porque você não viu. Eles são diferentes de você. É só você seguir a Cristo. Cristo é diferente do mundo, e os que seguem a Cristo se tornam diferentes do mundo. A prova disso que o mundo não recebe. O mundo não recebe, as religiões não querem Cristo, eles não querem a palavra, falam dele, mas não querem ele, botam ele para o lado de fora. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: um genuíno cristão não se importa em que condição está o mundo, ele crê em Jesus Cristo até o fim e serve ele com alegria. Isso faz dele diferente. E essa é a questão que incomoda. É que as pessoas, por você querer levar a sério, ela diz que você quer ser melhor do que elas. Você não é melhor, mas é diferente. A palavra te faz diferente. Amém? A palavra te faz diferente. Israel queria personificar os outros povos. E personificar, isso é o que a igreja quer fazer, tornando-se numa condição de apóstata. E nesta condição, então, o que eles fizeram? Eles conseguiram um rei, e eles selecionaram este rei. Eles foram buscar o seu rei, e quando eles fizeram isto, procuraram o maior, o mais bonito homem que pudessem achar, forte, alto, cabelos pretos, encaracolados e olhos escuros, cintilantes, que seria atraente às pessoas. E eles pensaram: ele será um rei maravilhoso. Veja, vou parar bem aqui, veja como o mundo sempre escolhe assim. É o que mais fala bonito, é o que tem mais presença, é o que tem mais isso. Deus foi escolher um homem lá do interior de uma cabana de pau a pique chamado William Branham e fez dele um dos mais poderosos profetas da Bíblia Sagrada.
não tinha gramática na sua leitura, não sabia se expressar, mas Deus, através dele, levantou uma noiva nesta era de Laodiceia. Amém? E nós sabemos em quem temos crido e estamos orgulhosos de ter o profeta William Branham. Amém? Não temos vergonha de dizer que temos um profeta assim. Como disse o apóstolo São Paulo, uma vez chamaram Paulo de falso, disseram até que ele não tinha ministério. Como a gente ouve isso? As pessoas dizem isso da gente: pastor Dário não tem ministério, pastor Dário não é pastor. Mas não é eles que tem que dizer, é Deus que tem que dizer. Amém? Então Paulo chegou com a igreja e disse assim: eu posso não ser apóstolo para ele, mas eu sou para vocês. Pronto, porque vocês foram gerados pelo meu sacrifício. Aleluia. Aí está. Então ele diz assim: eles conseguiram um rei. Quando Israel escolheu seu rei, eles queriam um tipo bonitão que sobrepujasse a todo o seu exército. Mas quando Deus escolheu seu rei para eles, era um jovenzinho ruivo, tipo sardentinho, parecia um mariquinha. E essa era a escolha de Deus. Que diferença, vê? A diferença, essa é a maneira que Deus faz as coisas às vezes. Ele faz isso de tal maneira que é tão contrário, tão diferente do que nós pensamos. É assim que Deus faz. Se olhasse para Davi e olhasse para Saul, era muita diferença. Saul era um homenzão. Diz a Bíblia que no meio do povo a cabeça dele aparecia no meio de todos, forte, musculoso. Aí o povo olhou e disse: esse aí, né? Mas Davi não. Davi era magricelo, cheio de sarda na cara, ruivo, né? Tem um menino ruivo bem ali que quando eu olho para ele me lembro de Davi, parecido com Davi, ruivo, sardentinho. Era assim Davi. Aí ele chega lá com Saul e diz: olha, Saul, eu vou lá matar esse Golias. Saul olhou e disse: Deus me livre, rapaz, tu vais morrer na mão dele. Que negócio é esse que tu vai vencer um Golias? Se nós que somos guerreiros não temos coragem. É assim que Deus faz. Deus tira a força do povo para levantar um que pode fazer o que o povo não consegue fazer. Não, tu não pode dizer. Então faz o seguinte, Davi: veste a minha armadura. Só fez piorar a vida de Davi. Aí Saul pegou aquela armadura gigante, botou em Davi, magricelo, e olhou e disse: olha, Saul, não vai dar, porque ele vai me matar antes que eu dê o primeiro passo. Porque essa armadura pesada aqui, não, deixa eu fazer a maneira como Deus me ensinou. Esse é o segredo, é a maneira como Deus ensinou. Davi foi orar: Senhor, como é, Senhor? Vai lá num ribeiro de água e pega 5 pedras de seixo, 5 letras, Jesus, e põe no teu alforje, e vai e deixa o resto comigo. Não, Senhor, eu vou mesmo. Eu vou subir naquele púlpito, Senhor. Não sei o que eu vou pregar, mas eu sei que tu vai me inspirar a pregar naquela noite. E ele subiu lá e foi, e lá veio o gigante. O gigante olhou e disse: o quê? Que negócio é esse? Eu estou pensando que você vai mandar um campeão de vocês. Você me manda essa coisa miúda, magricelo, anêmico, desajeitado, não toma nem caribé de manhã cedo. E aí, olha, quebrou Davi, né? E ele lá com o escudo, ele disse: olha, rapazinho, coitado de ti, eu vou te espetar na minha lança. Era tão grande, Golias era tão grande, que ele disse: eu vou te espetar na minha lança e vou dar para os urubus comer aqui em cima. Tão gigante que ela era. E aí Davi disse: olha, seu incircunciso, arrogante, deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe. Tu estás vendo um magricelinho aqui, mas tu ainda não viu Deus que está nesse magricelinho. Mas tu vai ver Deus nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor. E ele pegou a sua pedra e começou a rodar. Aí o gigante disse: agora ele ficou doido, vai querer me matar com uma balada. Tá maluco, né? Vai morrer. E aí Davi, olha,
A Bíblia diz que bem aqui no capacete de Golias tinha um buraco, a fonte, uma área mortal. E aí Davi foi e jogou. Quando ele jogou sua pedra, o irmão Brana disse, até que se Golias fizesse assim, a pedra fazia assim também, porque era Deus que estava ali, amém? Ele tinha que cair. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha que cair. Ora, meu irmão, quanto menor você achar que você é, maior é Deus em você. Mas quando você achar que você pode, que você é o tal, Deus não pode. Quando você diz eu não posso, então Deus pode. O médico diz bem, aquele caso vai morrer com tuberculose. Como poderia ficar bom? Essa é a opinião dos médicos. Eles estão olhando para isto do ponto de vista médico, mas não do ponto de vista de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Essa é a próxima coisa, vê? Alguém olha para isto de uma maneira, outro olha através do sentido da sabedoria, e o outro olha para isso através do sentido espiritual. Então depende de onde você baseia a sua fé. Se o médico diz que não há solução e você acredita, isso fica estabelecido, isso é certo. Mas se o médico diz que é o fim e você não crê naquilo porque Deus disse algo diferente, veja o que acontece. Amém? Depende para que lado você se deixa levar. Para quem você se render, é desse que você será servo. Ah, isso aqui eu gostei. Isso aqui foi fatal, né? Para quem você se render, é desse que você será servo. É isso aí. Você é servo daquilo que você se rende. As pessoas conseguem fazer tua cabeça e te tirar do caminho, então você é servo disso aí. Mas se ninguém consegue virar mais a tua cabeça e Cristo é teu Senhor e você sabe os passos que você está caminhando, então você é servo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você viu isso aí? Não importa quantos anos você caminha com esta mensagem, não importa que você fale dela, às vezes você passa 20 e não viu a mensagem. Olha, Baster, viu o milagre, mas quando viu o irmão Brano pregar, ainda disse mais, era tudo mentira. Chamar um profeta de mentiroso? Se isso é mentira, então onde é que está a verdade? Veja, então não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus usa de misericórdia. Por isso que toda vez que você orar, diga assim: Deus tenha misericórdia de mim, porque a misericórdia de Deus é a única coisa que faz fazer você ver o que é esta mensagem, o que é este profeta. Se você não ver, se você não encontrar essa misericórdia, você será apenas um frequentador de igreja, um religioso e nada mais. Pode passar 20 anos, mas um dia uma tempestade forte vai bater, e se não está na rocha, essa casa vai cair. Por isso que estejamos alicerçados na rocha. Veja. Aleluia. Abraão significa eleição. Isaque significa justificação. Jacó significa graça. Graça quer dizer nada que você tenha feito, mas é pela graça de Deus. E José, perfeição. Aí vem a questão da graça. Por que Deus escolheu um homem iletrado, analfabeto, que falava como interiorano, para trazer uma grande mensagem?
Por quê? Porque se Deus levanta um intelectual, um teólogo, um sábio, que sabe colocar as palavras no devido lugar, sabe quem ia tomar essa glória? Esse homem. Esse homem ia tomar glória, não, mas também tu viste, ele estudou na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, ele estudou na Universidade fulano de tal, por isso que ele sabe, mas nós não podemos fazer esse bafo com William Branham, só podemos dizer, o William Branham foi um pequeno homem, onde o grande Deus habitou nele. Aleluia! Aí você entende a cronometragem de Deus. Por que Deus não chama o homem entendido e sábio? Porque ele vai tomar glória para si. Irmão Branham diz, as pessoas pensam que Sansão, como mostra nesses filmes por aí, eles mostram um Sansão musculoso. Irmão Branham disse, mas assim é fácil, o homem era grande, era forte. Ele disse, mas o Sansão da Bíblia não. Ele era um rapazinho frangote, com 7 tranças, parecia uma menina. Mas quando os filisteus chegavam, ele assustava os filisteus. A prova disso, que os filisteus entenderam que aquela força não era comum, porque a estatura de Davi, para aquela força, não era compatível. Sansão não era compatível. Sansão magrinho, com umas tranças de cabelo. Então foi quando os filisteus perceberam que não era uma força comum, era sobrenatural. Então eles chamaram Dalila e disse, Dalila, vai lá, arranca dele esse segredo, porque aquilo não é dele não. Amém? Então a gente olha para William Branham e diz, claro que isso não é de William Branham, isso é de Deus, ele é o vaso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então se o cidadão aqui está dizendo que as coisas têm que ser como a Bíblia, então aqui está a Bíblia. Ele é que não viu a Bíblia. A Bíblia, ele andou com a Bíblia do lado dele e não viu. Mas a sabedoria humana é tão grande que afasta o homem de Deus. Aleluia. Veja, Davi eleito, chamado, ungido e posicionado. Você eleito, chamado, ungido e posicionado no corpo de Jesus Cristo. Porque por um só Espírito somos todos colocados e posicionados no corpo de Cristo. Você alguma vez já experimentou isso? Todo homem ou mulher aqui que é um cristão sabe que algo tem estado em você toda a sua vida. Quando você era uma criança, você desejou muito servir a Deus. Algo atingiu seu coração. Isto era a eleição de Deus. Aquele chamado lá, já era a eleição que estava lá. Davi, antes que qualquer coisa tivesse acontecido, antes que ele tivesse sido ungido com azeite ou qualquer coisa, ele soube que Deus estava com ele. Ele matou um urso, ele matou um leão com aquela funda. Ele sabia que era sobrenatural para um homem comum fazer aquilo. E ele sabia que ele poderia fazer. Ele sabia que Deus estava com ele, porque o seu coração ansiava por Deus. Ele disse no Salmo 47, ele diz assim: como o servo suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Não é de se admirar que ele pudesse expulsar os espíritos malignos com sua música. Ele tinha algo acerca do que tocar, e isto vinha do seu coração. E o diabo sabia que isto vinha do seu coração. Ele sabia que Davi era eleito de Deus. Ali estava ele eleito, chamado, ungido e já posicionado como rei. Amém? Glória a Deus, ele sabia. Ele sabia, irmãos, nós sabemos. Quando muitas atitudes nós tomamos na nossa vida, a gente mesmo reconhece que Deus nos deu o espírito de humildade para se submeter a Ele.
E nós sabemos olhar e dizer: não, aquilo não fui eu não, aquilo foi Deus. Foi Deus que me inspirou a falar, foi Deus que me deu aquela palavra, foi Deus que me controlou naquela hora, que me deu aquela atitude, que eu pude me manter calmo e pude vencer aquela situação difícil e embaraçosa. Então você sai dizendo: foi Deus. O leão apareceu. Davi sabe que homem nenhum mata leão. O leão, só do esturro ele faz você desmaiar. Mas Davi foi lá, pegou o leão pela barba e matou. Ele olhou para o leão e disse: não fui eu, foi Deus. Depois veio o urso, pior ainda. Se levanta, fica em pé, um monstrengo, uma abraçada dele e o teu pescoço sai fora. Davi foi lá e matou o urso. Quando o urso caiu fortemente, mortalmente no chão, Davi olhou e disse: esse aí não fui eu, isso foi Deus. Quando ele viu Golias desafiando, ele foi lá e ele disse: Senhor, tu matasse um leão ali para mim, tu matasse um Golias, tu matasse um urso, Senhor, tem mais um gigante ali. Isso para ti é café pequeno, Senhor. Eu vou lá no teu nome e tu vai fazer a maravilha. Então a gente se familiariza tanto com Deus na nossa vida, que a gente vê Deus em pequenas coisas, pequenas coisinhas. O ímpio, ele vai te chamar de fanático. Tudo para ti é Deus. Claro que tudo para mim é Deus. Eles ficam irritados, eles ficam nervosos quando você dá glória a Deus, porque quando diz assim, foi Deus, você está dando glória para Deus. Então eles ficam nervosos, eles dizem: esse aí vê Deus toda hora, esse aí sonha com Deus, Deus fala com ele toda hora. Eles ficam nervosos. Mas uma coisa ele não sabe, que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Os que são de Deus creem em Deus em cada detalhe da sua vida. Se eu tenho um par de sapato, foi Deus que me deu. Se eu tenho uma camisa, uma calça, uma casa para morar, um carro, tudo foi Deus que me deu. Você vê como Deus é tão especial, que até o irmãozinho lá do interior, que tem uma casa de chão batido, uma chopana, que não tem um carro, que não tem um dinheiro no banco, ele vive da sua horta lá, todo dia ganhando dinheirinho, mas até quando ele tem um ancinho novo para ele ancinhar, ele diz: foi Deus que me deu. Amém? E quando ele consegue um banquinho para sentar, ele diz: foi Deus que me deu. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Aprenda a ver Deus em todos os detalhes da sua vida e dê glória a Ele por isso, porque nós dependemos dEle em tudo. Amém? Nós precisamos dele em tudo, nas nossas decisões, em tudo que vamos fazer. E nunca faça nada para tirar vantagem mentindo, porque Deus não vai abençoar isso. Nunca crie uma situação porque você vai tirar uma vantagem. Não perca a vantagem, mas permaneça fiel. Perca a vantagem e permaneça honesto. Lá na frente Deus vai te dar muito mais do que aquela que ia conseguir de maneira desonesta. Confie em Deus e o mais Ele tudo fará. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nesta manhã e que tenhamos tirado uma grande lição desta mensagem, porque isto não é para sábio nem entendido, é para os pequeninos. Vamos cantar e agradecer a Deus por este momento que Ele tem nos dado. Vamos cantar o hino 85, Jesus é meu eterno Redentor. Vai haver um ensaio para as crianças ali atrás agora, né? Muito bem. 85.
Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado do mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar. O Filho do homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus a de dar, do medo da morte esse dardo cruel, do abismo eterno que pode salvar, só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou. E sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu. Fiquemos de pé. E já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento tão especial que foi estar na Tua presença, consagrando nossas vidas a Ti, Senhor. É isso mesmo que queremos, é aprender contigo, é aprender que somos pequenos e temos um caminho a seguir, e esse é o Teu caminho, o mais alto caminho. Por isso, Pai, te rendemos graça por tudo que nos deste aqui nesta manhã. Que Tu abençoe cada um de Teus filhos e cada um possa tomar sua posição, Senhor. Pai, eu oro também pelo irmão Mário Antônio, que está enfermo, e só dê a saúde a ele, Senhor, dê vitória naquilo que ele precisa conquistar. Abençoe a todos nós, abençoe a nossa viagem para Castanhal hoje, nos leva e nos traz, nos livra desses buracos perigosos que quebra os carros, vira os carros, provoca acidentes, Senhor, nos livra, Senhor, do perigo nessas estradas. Leva e nos traz em segurança e nos dê uma reunião abençoada ali, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e cumprimente seu irmão.